Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dentro um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a luz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Um dia tua presença vale mais que mil. Por inteiro eu faço tudo, mas vem novamente em ti. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E já pisou neste lugar quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, pela glória, a glória de Deus. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a sua presença, Pai. Atraído pela tua presença, eu não me vejo sem a sua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Um dia em tua presença, Pai, vale mais que mil. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Todas Deus. as vezes eu glorifico o nome do Senhor na sua vida, Cleia, porque há algo espiritual assim, muito forte quando eu escuto você louvando. Aleluia. Não que outras, mas eu sempre digo isso a você. É algo assim Amém. que Deus derrama sobre a minha vida através da tua vida. É algo espiritual, Aleluia. espiritualmente falando. Amém? Aleluia. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome Aleluia. de Jesus. Tanto que esse louvor que você entoou aí no meio,
Quem já Aleluia. pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não Não sabe sabe viver. viver, sim. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu sempre canto, eu entoo esse Aleluia. louvor aqui. E Deus, Ele sabe, Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos dele, e Ele sabe o que tem no nosso coração. Amém? Verdade. Que o Senhor Amém. Jesus continue te usando. Amém? Amém. Amém. Através da Graças palavra, pela através da oportunidade. ministração do louvor, aonde você estiver, aonde você pisar, aonde você chegar, os demônios saem correndo. Dizem Amém. assim, lá vem ela. Amém. Em Amém? nome de Porque Jesus. Glória. Senhor. a unção que despedaça o jugo está sobre a tua vida, sobre os teus lábios. Amém. Amém? Amém. Obrigada, minha Amém. amada. Que Deus continue te usando. Amém? Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos chamar a nossa amada irmã Cristina, que esteja trazendo. Glória a Deus. Está registrando, minha amada, fique à vontade. A palavra que eu vou trazer é a palavra do Senhor. Se você quiser já abrir, Marcos 4, do 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Aí eu vou aqui louvar o cantor cristão, que também tem na harpa cristão, só um pedacinho. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mar, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Glória a Deus. Eu vou desligar a câmera, porque eu estou corizando, para não estar limpando o nariz aqui, os irmãos veem, mas depois eu abro. Como eu já falei, o texto está baseado em Marcos 4, 35 a 41. Eu vou ler para que vocês fiquem cientes, porque depois eu não preciso mais ir ao texto. Marcos 4, do 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disseram Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertavam e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Os irmãos já conhecem esse texto. Eu quero levar vocês a entender um pouco o que Deus falou ao meu coração para trazer para vocês também. E vamos ver 4 fatos importantes aqui. 4 verdades importantes. A primeira verdade as tempestades da vida existem. A primeira verdade é que as tempestades da vida existem. E elas são reais, elas estão presentes nas nossas vidas, porque são inevitáveis. Elas chegam para todos, chegam para aqueles que são ricos, ou para aqueles que são não tão ricos, para o mais culto que tem estudos, ou também para aquele que não tem estudo. A tempestade, elas são democráticas, ela vem, mas hoje ou mais amanhã, ou mais tarde, mas elas vêm para mim, para você. São inevitáveis. Não tem como você se blindar contra uma tempestade, não tem como você viver em uma redoma de vidro. A vida ela não vai te poupar por essas tempestades. A vida não é um parque de diversões, a vida não é um jardim repleto de flores. Cruzamos desertos, vales escuros, enfrentamos lutas, lágrimas rolam pelos nossos rostos. E a dor aperta o nosso coração. Ele fica preocupado, e essa é a realidade da nossa vida. Então, a primeira verdade é que as tempestades da vida existem. A segunda é, as tempestades também são imprevisíveis. Você não prevê a tempestade. Isso para você entender que a minha vida e a sua não é diferente. Eu costumo dizer que os problemas só mudam de nome e endereço. Chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. Você acorda de manhã e está tudo bem. E quando você vai dormir, mais tarde você chora, se angustia, coloca diante do Senhor. É um divórcio traumático, é um luto doloroso, é uma perda financeira radical, é uma situação que jamais você imaginava que pudesse acontecer na sua vida. Mas acontece. Pegando você de surpresa, me pegando de surpresa, botando a sua vida de ponta à cabeça. A gente já viu 2 verdades. As tempestades da vida, elas existem, são imprevisíveis. A terceira verdade é, as tempestades são inevitáveis. Que eu falei, imprevisíveis, e elas também são inadministráveis. Você não pode administrar a tempestade. Tantas vezes as coisas fogem do teu encontro, do teu controle. Você quer ir para a direita e o seu barco é jogado com fúria para a esquerda. Você quer avançar e você recua. Aquilo que parecia tão fácil de você administrar, de você resolver, de repente se transforma em um monstro na sua vida e você não consegue mais resolver. É um filho, uma filha criado com tanto zelo, que de repente entra na adolescência e se envolve com coisas perigosas, com amizades que não deveria, e começa a experimentar drogas, ou entrar no lesbianismo, no homossexualismo. Então, a gente viu 3 verdades aqui. As tempestades da vida, elas existem, são imprevisíveis, elas são inevitáveis, elas são inadministráveis e também elas são pedagógicas. Como assim, irmã Cristina? Pedagógica é. Louvado seja Deus por isso. Sabe o que significa isso? Tudo que vem a minha e a sua vida, por mais difícil que seja essa providência, pode isso estar fora do seu e do meu controle, mas não está fora do controle de Deus. Deus tem um plano nisso, Deus vai usar essa experiência dolorosa de tempestade, não para destruir você, mas para tonificar suas musculaturas da sua alma. Eu costumo dizer que a cruz ela não fica mais leve, não. Cada um pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me.
mas sou eu e você que ficamos mais fortes para carregar a cruz. Não para levar você a naufrágio, mas para conduzir você a uma experiência mais profunda com Ele. Ele quem? Com Deus. Não sei mais ouvinte da palavra, mas praticante. Como é que você vai praticar a palavra? Como é que você vai só falar da palavra dizendo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jó, e etc. E Deus diz assim, sim, mas eu quero eu e você. Quando Deus nos permite passar por situações diferentes, difíceis, amargas, Ele quer nos dar lições mais profundas, de outra maneira, vou repetir, de outra maneira nós não conseguiríamos aprender. Você já escutou a frase, a dor ensina a parir? Depois que eu tive Ruth, parto normal, eu disse, não é que é verdade? A dor ensina a parir. E tem a outra palavra que diz assim, quem não chora não mama. É também. A criança, se ela não chora, ela não mama. A mãe não vai pegar e colocar no seio para mamar ou dar mamadeira. Glória a Deus, eu pedi ao Senhor que eu tivesse muito leite e Ele, assim, me concedeu. E aqui a gente vê, antes do capítulo 4, Jesus, ele ensinou. E o que acontece com alguém que passa o dia inteiro no sol escaldante, quente, andando, ensinando, o que acontece? Se cansa. Jesus estava ali como Deus, sim, com a natureza de Deus, quer dizer, o poder de Deus nele, mas ele era humano, e ele teve fome, ele dormiu, ele se cansou. E ele entrou naquele barco e ele disse para os discípulos: vamos para a outra banda do barco. Como ele passou o dia ensinando, depois você vê no capítulo 4 o que Jesus fez antes, então ele estava cansado, ele pegou um travesseiro, vai lá para trás do barco, deita e dorme. Mas antes disso ele diz, anote aí na sua Bíblia, porque isso eu nunca tinha, não saltou nos meus olhos, mas antes disso ele diz, Jesus diz para os seus discípulos o quê? No versículo 38, passemos para outra margem. Enquanto eles estão navegando para outra margem, eu estou falando aqui do Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré. Enquanto navegavam, subitamente surge uma tempestade de vento e o barco é varrido de um lado para o outro. E os discípulos inicialmente podem ter pensado, vamos deixar o mestre, isso aqui não tem na palavra, mas irmã Cristina, aqui pensando, vamos deixar o mestre descansar, ele está cansado, passou o dia ensinando, andando. Nós somos pescadores, dominamos o barco, não é a primeira vez, nós podemos controlar a situação. Nós temos habilidade e capacidade de resolver esse problema. Mas na medida que eles tentavam resolver o problema, o mar cada vez se agitava. As ondas arremessavam contra o barco, com fúria, e o barco estava se enchendo de água. São detalhes, às vezes, que a gente não vê na palavra de Deus. Eu não tinha percebido que Jesus disse, passemos para outra margem. O barco já estava enchendo de água. Então, sem saber o que fazer, vão recorrer a Jesus. Mas o interessante é, eu não sei se você já observou, não é só uma pergunta, é uma pergunta e dentro desta pergunta tem uma censura do mestre. É diferente eu chegar para a irmã Rita e dizer assim, irmã Rita, a senhora pode vir aqui me ajudar? Porque está chovendo e começou a entrar água aqui no terraço. Mas não foi assim a pergunta foi com a censura, mestre, não te importas que pereçamos? Ou quer dizer aqui na minha linguagem, e Jesus se levanta, repreende o vento e o mar grande, o mar, e vem abundância. E Jesus vem dizer a eles, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles se olhavam e perguntavam uns aos outros, que é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Nota aqui comigo que esse texto, ele tem 3 perguntas. A primeira pergunta foi dos discípulos, a pergunta com a censura, mestre, não te importa que pereçamos? É a pergunta dos discípulos a Jesus. Agora, de Jesus para os discípulos, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta é dos discípulos, um olhando para o outro.
quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos entender aqui as três perguntas. A primeira pergunta não é só dos discípulos. Essa é a nossa pergunta quando eu e você passamos pelas tempestades. Qual é a tempestade que você está passando? Divórcio? Morte? A irmã Rita perdeu o seu pai, eu soube, eu orei pela irmã, pela sua família, irmã Rita. Então, passamos por dificuldades, e qual é a pergunta que eu e você faz? Amém. Será que eu estivesse ali naquele barco, não ia fazer a pergunta como aqueles discípulos fizeram a pergunta com uma censura a Jesus? Essa é a sua pergunta, essa é a minha pergunta. Mestre, Jesus, não te importa que pereçamos? É a pergunta da angústia, é a pergunta da fraqueza humana, é a pergunta de alguém que está enfrentando um problema e não sabe como resolvê-lo. E observamos que eles eram pescadores. E aí? Vamos deixar Jesus dormindo, está cansado, a gente estava com ele andou, ele está dormindo, a gente pode ter domínio sobre isso aqui, porque não é de hoje que a gente vê tempestade, porque você sabe que os pescadores vão de madrugada para pescar e sempre deve ter tempestades, mas eles não conseguiram resolver. Vamos chamar o mestre. Então você pode estar enfrentando uma doença que a medicina diz, não tem mais jeito. Está enfrentando uma crise conjugal e parece que não vem nenhuma janela de escape para uma solução que traga paz à alma. A grande pergunta, meus amados, é por que esses discípulos estão fazendo essa pergunta com este tom de censura a Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos, que morramos? Tu estás aí dormindo? Eu dizendo aqui, na minha linguagem humana. Ou seja, não está vendo a nossa dor, Jesus? Você não já falou assim? Não está vendo o nosso aperto, não está vendo, percebendo o nosso perigo, não vai fazer nada? Mas porque eles estão fazendo essa pergunta, penso eu que não estava alguma coisa ainda resolvida na mente dos discípulos. Eles não estavam conseguindo conciliar, olha só, a obediência à ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? O que é que ele falou no versículo 35? Passemos para outra margem, com a tempestade que estavam enfrentando. Não é muito difícil nem para você, nem para mim, entendermos a tempestade que Deus mandou para Jonas. Não é difícil entender. O porquê? Você sabe a história de Jonas. Porque Jonas desobedeceu uma ordem que Deus deu a ele. Aí é fácil. Ok, irmã Cristina. É verdade, Jonas merecia, né, uma lição. Porque Deus repreende aquele que ama, que tem por filho. Realmente. Ele tinha que voltar para a ordem de Deus, a obediência de Deus. Ok, tudo bem. Concordo, é verdade. Jonas tinha desobedecido a Deus e na nossa imaginação pensamos assim, que Deus estava repreendendo Jonas, não é verdade? É. Porém, aí vem aqui, nessa condição agora. Agora, como é que eu vou entender e você, porque eu penso que não sou eu, que estou fazendo, olha só, a vontade de Deus, perguntas que eu e você já fizeram. Eu estou fazendo a vontade tua, Deus. Vou falar que eu, irmã Cristina, a mais pecadora que está aqui, primeira da fila, eu não vou botar você no meio, não. Eu, irmã Cristina, aí pergunto, Deus, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou andando contigo, eu estou obedecendo a tua ordem, a ordem de Jesus, e a tempestade vem, como é que é isso? É a tempestade que chega, é o vento contrário, começa a me ameaçar. Na cabeça deles isso não estava bem resolvido, porque a nossa expectativa é essa. Olha só. Se eu estou andando com Deus, vai dar tudo certo. Não vai ter nenhum imprevisto. Nada de mal vai acontecer. Mas havia um segundo problema que levou esses discípulos a perguntarem a Jesus nesse tom de censura. Mestre, não te importa que pereçamos? O segundo problema era a urgência da necessidade deles com a demora de Jesus em atendê-los. Por quê? Não é assim que nós nos sentimos? Jesus, estamos perecendo. Jesus, o meu filho, a minha filha. Jesus, a geladeira, as contas.
Essas são as tempestades que a gente passa, porque eu não sou pescador. Ô, Jesus, nunca permite não, viu? E está em um mar pequeno, em um mar gigante e um barco pequeno. O que Jesus estava fazendo no barco? Estava dormindo. E quem está dormindo não está agindo. E parece-nos que um dos nossos dramas que a gente enfrenta na vida é que quando as coisas pegam, quando o calo aperta, quando a dor lateja em nossa alma, quando as lágrimas quentes caem nos nossos olhos, quando a noite parece escura demais, você grita por socorro e só escuta o eco da sua voz. Tem hora que a demora de Deus nos aflige mais do que o próprio problema. Aí aqui, eu vou dar o exemplo de Lázaro. Marta manda um recado para Jesus. Jesus, o teu amigo Lázaro está enfermo. Então, aquele que vai levar o recado, um dia de viagem para ir. Era longe. Outro dia de viagem, devia descansar um pouco, no outro dia voltar, outro dia de viagem. E o que aconteceu, Lázaro? Ficou pior e morreu. Mas Jesus diz para os seus discípulos, Lázaro morreu. Mas para aquele que veio trazer a mensagem, disse a ele assim, diz a Marta que essa morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. Eu imagino aquele emissário ali que veio trazer o recado, chegou correndo, ele não sabia da notícia que Lázaro tinha morrido, ele chega para Marta e diz, ó Marta, eu disse lá a Jesus que Lázaro estava enfermo, o seu amigo, e Jesus mandou dizer que essa enfermidade é para a glória de Deus. Marta olhar para o mensageiro e diz assim, Lázaro morreu. Jesus ainda demora 2 dias lá. Então, um dia para vir, um dia para voltar, 2 dias que Jesus morre, que Lázaro morreu, que Jesus demorou. Quando Jesus chega ali, Marta, de vez de salutar Jesus, shalom, não. Vai logo criticando. Vai logo dizendo, Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. É quando a demora de Jesus na minha e na tua vida se torna maior do que a tempestade. Ou sou só em mim? Eu acho que só sou eu. Como eu disse, eu vou trazer para mim. E a gente não olha o problema, mas olha a demora de Jesus. Não olha o que é que Jesus, o que é que Deus, o que é que o Espírito Santo está querendo te ensinar com essa dificuldade, com essa tempestade. Eu não sei o que tu está passando, mas Jesus está dizendo assim, eu estou te ensinando. Eu quero que você preste atenção. Você está numa aula prática. Você já leu a minha palavra que não tem nada impossível para mim. Então, coloca ela em prática, não seja só ouvinte. Rita, Messeron. Aí Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Senhor, eu sei que ao último dia meu irmão vai ressuscitar. Marta, eu sou. Aleluia. Não é que eu vou ser. É presente. Eu sou. Aí Jesus está dizendo aqui para mim e você, eu sou. Aleluia. Aí a gente acredita no antes. Marta disse, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Olha só. Aí você acredita, está orando por alguém, você acredita que Deus pode resolver, mas quando é o seu problema, a sua tempestade, mas os outros você acredita. Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Jesus, Lázaro morreu faz 4 dias. Sim, Marta, eu sou a ressurreição. É, Jesus, eu sei. Futuro. Ela acreditava no passado, ela acredita no futuro. Eu sei, Jesus, que no último dia vão ressuscitar. Aí Jesus está dizendo, é agora, Marta. É agora. Eu sou, eu não vou ser, eu não fui. Eu sou. Jesus, mas já cheira mal. Jesus, mas não tem mais solução. Ele já está com outra mulher, já está vivendo com ela,
Senhor, não tem mais outra solução, a gente já está separado, ele foi para a casa da mãe dela, Senhor, não tem mais outra solução, não sei qual é o teu problema, vão tomar minha casa, a gente está endividada, o Senhor está dizendo assim, eu sou. Eu não era, eu não vou ser, eu sou. E esse eu sou é hoje, terça-feira, é amanhã, quarta-feira, até ele voltar. Não tem dificuldade nem problema grande para o meu Deus e o teu Deus resolver. Mas Marta acreditava antes e depois, mas durante, não. Aí Jesus, você já sabe que Jesus ressuscita Lázaro. Então, isso aqui é trazendo para mim e para você hoje. Os discípulos, eles primeiro não conseguiram conciliar a ordem com o problema. A ordem é, vamos passar para outra margem. O segundo, eles não conseguiram conciliar a urgência da necessidade com a demora de Jesus, porque Jesus estava dormindo. E era urgente, estava entrando água no barco. Eles não podiam controlar, mesmo sendo pescadores. Mesmo o barco sendo de um deles. Terceiro problema, eles não conseguiram conciliar a angústia com o silêncio de Jesus. É por isso que eles foram com aquela pergunta em tom de crítica. Senhor, está dormindo? Você não importa não o que está acontecendo aqui? Não é isso eu e você que fazemos? Porque a gente vê um problema maior de que o Senhor não tomar a solução. Dele não se levantar, o céu está de bronze, né, que a gente diz. O céu está de bronze. E a gente toma essas lições que os discípulos tiveram, porque eles eram humanos, como eu e você, não é diferente. Então, se Jesus está dormindo, ele não está trabalhando, ele não está falando. E eu vou lhe dizer, o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias na nossa vida. Estava incomodando mais o silêncio de Jesus. Jesus está dormindo, de que é o vento, de que é a tempestade, de que é o balanço do mar. E não é assim na nossa vida? Quando a noite chega, quando a gente chora, quando a gente diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, eu só acho que só eu já fiz isso. E você pega no sono chorando que nem se lembra que dormiu, quando você acorda, uma dor de cabeça, e você diz, nossa, nem soube que eu dormi. E eu quero dizer aqui para você que Jesus ele não perdeu o controle da situação que está passando. Ele está trabalhando para aquele que nele espera. Ele trabalha para aquele que nele espera. Você espera nele? Glória a Deus. Você espera nele? Amém. Então pronto, ele está trabalhando. Mas ele está dormindo, irmã Cristina, não tem nenhuma resposta até hoje. Ele está trabalhando para aquele que nele espera. Então Jesus, ele se desperta do sono, porque o discípulo foram chamar, imagina. Jesus, Jesus, olha o que está acontecendo. Não está vendo que a gente está perecendo? E ele se levanta, imagina a calma de Jesus, de olhar para os discípulos, não tem escrito, mas eu aqui humanamente, como ser humano, olhar para os discípulos. Até quando eu vou estar com eles? Eles já viram o que eu fiz antes de milagres, prodígios, maravilhas. Até quando eu vou estar com eles? Até quando eu vou estar com eles para repreender o vento e o mar? Eles não podiam fazer isso, eles viram. Eles viram, eles conviveram comigo, passou o dia todinho eu fazendo isso. Porque eles não abriram a boca e disseram, mar, te aquieta, vento, para. Porque eles vieram me chamar, nossa, eu ensinei a eles. Não tem escrito isso na palavra, viu, igreja? Mas eu estou dizendo como se Jesus estivesse dizendo assim para eles, poxa, vocês estão comigo, bota fé em prática. Aí Jesus se levanta, com toda tranquilidade, porque eu quero o vento. E o mar para Jesus? Aquele que andou sobre as águas, hein? Tem medo do vento e do mar? Aí ele se levanta, repreende o vento e disse ao mar,
calma-te, emudece. Aleluia. O vento se aquietou e fez-se Glória a grande Deus. bonança. Aleluia. Me impressiona que em outra ocasião que Jesus ele vai, na segunda vez que teve uma tempestade, em Mateus 14, 22 e 23, aí Jesus não estava dentro do barco nessa segunda ocasião. Jesus mudou a metodologia, o ensino daqui de Marcos que estamos estudando. Primeiro ele acalma o mar e o vento, para depois acalmar os discípulos. E lá na segunda ocasião, Jesus acalma os discípulos para depois acalmar o mar, dizendo assim para eles: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E depois Jesus acalmou o mar. A pergunta é: por que Jesus não acalmou primeiro o mar? A resposta para mim e você. Jesus sabe que tem hora que a tempestade mais terrível. Aí eu vou botar aqui na vida da irmã Messeró, Cristina. Na minha vida não é do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Aleluia. Tem hora que é o seu maior problema não está nas circunstâncias, no vento e o no mar. É o sentimento. E ele, como aquele que nos conhece, sabe quando é que primeiro tem que atender a solução do problema, primeiro, e em segundo lugar, quando ele tem que atender a solução do problemático. Ela mandará. Tem vezes que ele vai dizer acalma, vento e mar. Tem vezes que ele vai dizer acalma, Cristina. Eu estou contigo. Esqueceste da minha promessa, foi? Até a consumação dos séculos. Eu não estou só ontem, Marta. Eu não vou estar amanhã, eu estou hoje. Eu estou hoje no teu problema. Eu estou hoje nessa dificuldade. Qual é o teu problema? O que é difícil para mim? Eu venho te dizer. Crê somente. Eita, que. Aleluia. Você já entendeu? Você está entendendo o que Jesus está dizendo para mim e para você? Amém, Jesus. Aí veio aquele homem. Jesus vem lá na minha filha, está doente. Aí vem o mensageiro, não incomoda o mestre, tua filha já morreu. Aí Jesus tem dizendo o texto que ele não dá em conta, não presta atenção àquela palavra. Ele diz para aquele homem assim, não, presta atenção que ele falou, Jesus, eu menciono aqui falando, Jesus, mas tu escutou? Minha filha, acabei de saber, ela morreu, Jesus. Ei, tu veio chamar quem? Para ir lá na tua casa. Tu chamou quem aí na tua casa? Ou tu foi atrás de quem? Tu está procurando quem? Tu colocou diante de quem? Mas, irmã, a senhora não sabe o que eu estou passando. Eu também não sei, não. Eu também não posso resolver. Eu não posso, eu não tenho, eu não faço. Mas nós temos um Deus que tudo pode, tudo faz e tudo tem. E ele diz, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. E ele também diz na sua palavra que nada vos é dado se não vier do alto. Ele diz que eu e vocês somos mais que vencedores. Aleluia. Aí ele diz para aquele homem, escuta, não, isso aí não. Escuta o que teu marido disse que não quer esse Jesus que tu serve. Aleluia. Escuta o que teu filho disse, que agora ele é homossexual, é lésbico, que agora ele é traficante, é ladrão, está nas drogas. Não escuta isso não. Não escuta que tem porta fechada, não escuta que tem essa enfermidade, o câncer, não escuta isso não. Crê somente. Crê somente. E Jesus diz a eles, por que só estão assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Para que vocês me acordaram, passaram o dia comigo e viram milagre, prodígio e maravilhas. Eu curei, eu libertei. Por que vocês não mandou, Márcia, acalmar Por que vocês estão com medo? Eu não vou citar o nome de vocês, porque senão eu tenho que abrir, eu perco a concentração aqui. Mas como eu estivesse dizendo o nome de vocês, por que vocês estão com medo? Por que, Cristina? Tu tem medo da tempestade no mar? Por que tu não usa fé e diz que aquieta, eu confio naquele que tudo pode? Aleluia. Abre tua boca, eu já te dei autoridade na Aleluia. E veio hoje aqui
te fazer te convidar para transportar para aquele barquinho. Se você estivesse lá dentro, você não ia estar com medo? Eu estaria com medo, sim. Vamos imaginar um barquinho pequeno de pescador, o vento e o mar balançando, entrando água no mar, e você experiente, você sendo pescador, e você diz assim, a nossa experiência não está valendo de nada, e agora? Eita, vamos chamar o mestre, eu quero dizer a você aqui. Quantas vezes você já disse assim? Eu também já disse. Não tem mais jeito, então... Agora eu vou entregar você. Não tem mais jeito, agora eu só vou orar. Que é isso? Um dia o Senhor me repreendeu e disse a mim mesmo, eu digo, irmã, eu vou só orar. E o Senhor disse assim, só? O sol é um só, esquenta o mundo inteiro. Tu estás achando que só orar é pouca coisa? É pequeno? Filha, tu está botando diante daquele que tudo pode. Filha, tu está botando diante daquele que é o Todo-Poderoso. Tu está botando diante daquele que não perdeu nenhuma batalha. Tu está botando diante daquele que ele não tem poder, mas ele é o próprio poder. Tu está colocando diante daquele que criou o céu e a terra e até hoje. Tu está botando diante daquele que tudo pode. Eu disse, Senhor, me perdoe, mas nunca eu vou dizer a ninguém. Irmã, eu vou orar. O que eu posso fazer por ti é só orar, mas nunca, Senhor, vou dizer isso. Porque eu estou te tornando tão pequeno dizendo só orar. Eita, nosso, e namanaço, e cantaranaço, e amacia. Eita, Deus poderoso e grande. Eita, porque os discípulos não tinham que ter medo, mas eles tinham que acreditar. 4 razões que eu vou dar para você não ter medo, mas a fé. Não tem medo, mas a fé, a palavra de Deus diz assim, o amor lança fora todo o quê, irmã Rita? Ódio, medo. E agora vamos transferir o amor. Deus é amor. Então, Deus lança fora todo medo. Quando você tiver medo, você diz assim, Deus, chega aqui, porque Deus é amor. Chega aqui, eu rejeito esse medo. Porque eles tinham que ter fé e não medo, por causa da promessa de Jesus, que ele disse que ia passar para outra margem. Porque eles deveriam ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus com ele. Aleluia. E você e eu não tem essa presença? Aleluia. E por que você tem medo? A outra causa, a terceira, porque eles tinham que ter fé e não medo, por causa da paz de Jesus. E a paz, ela excede todo entendimento. Eu estou nessa luta. Eu estou nessa peleja. Eu estou nessa tempestade. Mas eu creio que tudo tu podes. Porque a tua palavra diz. Ore a palavra, recita a palavra, diga a palavra. Porque ele diz que a palavra dele não volta vazia. Recite a palavra. Porque eles tinham que ter fé e não medo. Por causa do poder de Jesus. Será que você não tem experiência atrás que você viveu com Jesus, que ele fez na tua vida e na minha vida? E porque agora vai dizer assim, até aqui ontem, mês passado, Jesus me ajudou, mas de agora adiante eu estou sozinho. Me tira do diabo. Ele é mentiroso desde o princípio, ele é o pai da mentira. Você tem que ter fé e não medo. Qual é a tempestade? Qual é o vento que tu está passando? Tu tens um Deus de barro? Que nada faz, que tem que ser carregado pelos homens? E a quarta pergunta é, que os discípulos fizeram depois que Jesus acalmou a tempestade e o mar. Eita, grande e poderoso e santo! Aquele que vive e reina. Quem é este que acalma o mar, a tempestade? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eu vou dizer aqui a você. Diga você mesmo, viu? Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é este? Ele é o sol da justiça.
A Eu brilhante sou estrela da manhã. Quem é este? o Este é grande o eu sou. Messias prometido. Quem Aleluia. é este? Ele é o Filho de Deus. Glória a Jesus. Ai, Jesus, me ajude. Esse é o Filho de Deus que, na plenitude dos tempos, nasceu de mulher, nasceu sobre Aleluia. a lei, para ser o nosso Redentor. Quem é este? Esse Aleluia. é o Verbo eterno, pessoal, divino. Aleluia. Ele é o Criador que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do jeito do Pai. Quem é este? Este é Alama. aquele que pode dizer: eu sou antes de tudo, existe, eu sou este, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta da ovelha, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Quem é Aleluia. este? Este é o Aleluia. caminho e a verdade, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por Grande eu Jesus. sou. Eu sou a Aleluia. videira verdadeira, eu sou a cabeça da igreja, eu sou o fundamento da igreja, eu sou o dono da Aleluia. igreja, Aleluia. eu sou o Aleluia. edificador da igreja, eu sou o pregador Aleluia. da igreja, Glória, eu sou glória, o glória, amado das glória. nossas almas. Ele é a minha Aleluia. alegria, ele é a tua Glória, esperança. Jesus. Eu sou a paz, eu sou a Grande eu justiça. sou. Eu sou o Filho Aleluia. de Deus que desceu da sua glória e entrou Aleluia. na nossa história e pisou Glória, no nosso glória, chão. glória, Ele bebeu a glória. nossa água, ele Glória, chorou as nossas lágrimas, glória, ele sentiu a glória. nossa dor, ele carregou com os nossos pecados Aleluia. sobre o seu corpo no madeiro. Este é aquele que do Glória, jeito glória, glória, glória. chorou o sangue por amor de mim e por você. É aquele que Aleluia. chorou no Getsemane, é aquele que bebeu sozinho o Aleluia. cálice amargo da ira de Deus. Ele é aquele que foi cuspido e esbofeteado do sinédrio. Ele é aquele que foi espancado, que carregou Aleluia, no Jesus. seu corpo madeira dos nossos pecados e andou na rua de Jerusalém. Ele é a multidão, ele andou na multidão. Aleluia. Foi a multidão dizendo por Glória, tudo que ele glória, fez: glória, 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 glória. crucificam. Este é Aleluia. aquele que foi pregado na cruz do Calvário. Aleluia. Este é aquele que transformou aquele momento de horror em um Aleluia. instrumento de salvação para mim e você. Este Aleluia. é aquele que entrou nas entranhas da morte. Aleluia. É aquele que Aleluia. venceu a morte. É aquele que ressuscitou Glória, glória, gloriosamente. É aquele glória, que está glória, vivo pelo glória, século dos glória, séculos. É glória, aquele que voltou para glória, o trono. aleluia, Está aleluia, sentado à destra de aleluia. Deus. Intercede Glória a por Deus, mim, por você. aleluia, Aleluia! aleluia, Esse é glória a aquele que vai levantar Deus, pessoalmente, visivelmente, todo olho aleluia, verá, glória a Jesus. audivelmente, Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor gloriosamente. Esse é Jesus. aquele que vai assentar, que está sentado Aleluia, no trono e vai julgar as nações. eu É aquele que creio. vamos reinar com ele para sempre e sempre, Alabandarabasou, onde não vai grande ter eu mais sou. choro, nem dor, nem lágrima, nem pecado, nem tristeza. Aleluia. Ele é aquele que está reinando. Ele é aquele que destruiu o poder da morte e das trevas. Quem é este? Quem é este? Você quer mais saber? É aquele que tem toda a Aleluia. honra, toda a glória, todo o poder, toda a exaltação. É aquele que é Aleluia. sobre todos os nomes. É aquele que foi criado por ele, para ele, dele. É aquele que estava na fundação do Aleluia, mundo. aleluia, aleluia, Você quer saber glória. quem mais é este? Adabanabas, aleluia, Você quer saber? É aquele glória. que pode resolver as tuas dificuldades, o teu problema, é aquele que acalma a tempestade, é aquele que está dizendo dentro de você, na tempestade, diz assim: Aquieta-te, aleluia, aquieta-te, eu estou aleluia, contigo, escuta, aleluia, tira o cabelo da orelha e escuta, a minha aleluia. promessa, eu disse que estaria com você até a consumação dos séculos. Eu creio, Deus. Eu te fiz mais que vencedor. Eu te dei Aleluia. autoridade. Eu fiz o meu espírito habitar em vocês. Vocês Amém, não estão Deus. só. Eu coloquei um tesouro dentro do barro, que é o meu espírito. Aleluia. Eu dei poder a vocês. Eu creio, Deus. E essa é a palavra que Deus mandou dar para mim. Alamandarabas. Não tenha medo, tenha fé. Porque ele disse Alamandas. que ia passar para o outro lado. Promessa. O que é que ele te prometeu? O que é que ele me prometeu?
O que é que a palavra dele tem de promessas para todos, individualmente, porque eu sei que Deus já falou com você em profecias usando alguém. Vou te fazer, nunca Deus vai dizer assim, eu vou te dar coisa pequena, irmã Rita. Tu vai pregar numa igreja pequenininha, ele pode dizer no começo, mas tudo que Deus abre a boca de um profeta, ele diz assim, te tornarei grande, te darei uma multidão, Eu te creio, Deus. farei ser usada para ser conhecido o meu nome. Ou Eu Deus diz creio. assim, coisa pequenininha. Quando é isso que você escutou? Louvado e Essa palavra é para mim graças. primeiro. Quando vinha tempestade internamente do diabo ficar, porque está os anjos ao nosso redor, o diabo está ao redor e ele fica zuzinando no nosso ouvido. Vai dar tudo errado. Vai morrer. Essa tempestade tem mais jeito. Teu marido foi embora. Teus filhos estão distantes do Senhor. Para trás de mim, Satanás. Abre a palavra. Eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar ao meu favor. Eu sei que Aleluia. eu sou mais do que vencedora. Em Eu Cristo sei que eu tenho crido, aquele Todo-Poderoso que está à destra de Deus, ele intercede por mim, para que Aleluia. o Senhor me livre da tentação. Abre a Aleluia. boca da palavra, recita a palavra ao diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém, Jesus. Fala a palavra. Depois de Jesus ser tentado em tudo, não teve mais argumento. E o diabo escapou. Não tem como eu mais falar nada para destruir a irmã Rita. A irmã Ruth não tem mais jeito, a irmã Cristina. Eu injeto coisa para elas não ter fé, não tem mais jeito. Eu desisto. Vou me retirar. Eu não aguento, Amém. ela só diz a palavra, ela vem com a palavra com a espada. E a espada tem Amém. fogo. Eu vou me Aleluia. retirar. Aí vai, se reúne com os demônios. Bora ver aí, bora. Quem fizer o plano maior para destruir a irmã Cristina vai ser promovido. Bora, estuda aí, porque até hoje, que é 13/6/2023, não consegui destruir ela não. Bora, reunião. Aí ele vem de novo. Aí quando ele vir, aí tu vai. Toma palavra. Glória a Jesus. Vamos embora de novo. Até Jesus voltar. Tá. Glória a Que o Deus. Senhor coloque essa palavra no teu coração. Muitas Amém. vezes ele vai acalmar a tempestade fora. E outras vezes ele vai acalmar a tempestade dentro. Entendo. Para que você abra a sua boca e dê um basta na tempestade que está fora. Porque ele te deu e me deu a autoridade. Amém. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Boa esta palavra. A nossa amada Cristina, né, irmã Cristina, trouxe essa ministração no livro de Marcos, doutor Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Qual é a tempestade? Né? E o milagre que Jesus acalmou aquela tempestade, verdade, nos ensina que nós devemos temer, não devemos temer as tormentas da vida. Jesus não repreendeu os discípulos especificamente por terem sentido medo, mas por terem demonstrado uma fé madura. É verdade, muitas das vezes nós somos ainda verdes, deveres. O problema é que a falta de fé, né, evidentemente, nos conduz ao medo. Mas Jesus ele está sempre dizendo ali, tenha fé, tenha fé, tenha fé. E a fé é o fim e o fundamento do medo. Tenha fé e não medo. É verdade, tenha fé e não medo. Tenha fé e não medo. Jesus não disse, tenha medo. Não, ele disse, tenha fé, ser corajoso, não temas, tenha fé. Amém? Obrigada, minha amada Tina.